A paz do Senhor, adolescentes! Vocês estão animados? Hoje é o dia 7 de abril e temos hoje o primeiro dia de leitura do Novo Testamento. Começamos hoje o Evangelho de Mateus, capítulos 1, 2, 3 e 4. Estes capítulos falam sobre a genealogia de Jesus, o nascimento de Jesus, com alguns destaques aqui para os magos do Oriente, a fuga para o Egito, a volta do Egito. Fala sobre João Batista, o batismo de Jesus Cristo, a tentação de Jesus e os primeiros discípulos que Jesus convocou ali na região da Galileia. Desses 4 capítulos, eu quero destacar aqui um ponto bem interessante, que é a parte do capítulo 2, que fala sobre os reis. Aliás, os reis não, a Bíblia não fala que eles eram reis. Sobre os magos do Oriente. Então existe um senso comum de que eles eram reis, de que eles eram 3 e de que eles encontraram Jesus Cristo na manjedoura. E essas 3 crenças estão equivocadas. Aqui no capítulo 2, o Evangelho de Mateus é o único local da Bíblia que registra a história desses magos vindo do Oriente para adorar o Messias. A Bíblia fala que eram uns magos do Oriente. Não diz que eram 3, não menciona os seus nomes e também não fala que eles eram reis. E muito menos que eles encontraram Jesus Cristo na manjedoura. Então vejo que a narrativa é bastante clara. Eles vieram do Oriente seguindo uma estrela e chegaram até o palácio do rei Herodes. Vejam que eles vieram do Oriente. Quando chegaram na região da Judéia, onde estava essa estrela, que eles interpretaram como cumprimento de profecias antigas sobre o Messias, onde que eles deveriam procurar um rei? Evidentemente no palácio, e foram até Herodes. Só que Herodes reuniu ali os sábios para questionar os escribas, os entendidos nas profecias do Antigo Testamento, sobre onde deveria nascer o Messias. E eles corretamente indicaram que o Messias deveria nascer em Belém. Então, os magos se dirigiram para Belém, porém eles não encontraram Jesus na manjedoura. Já havia se passado algum tempo que Jesus tinha nascido, talvez aqui aproximadamente 2 anos do nascimento de Jesus Cristo, e os magos encontram Jesus numa casa. E lá, nessa casa, eles entregam a Jesus esses 3 presentes, né? Entregam ali aos seus pais ouro, incenso e mirra. Talvez a ideia de que eram 3 magos por conta dos 3 presentes que eles entregam. Mas a Bíblia não menciona que eram 3 e provavelmente eram mais, porque eles fizeram uma viagem do Oriente, uma viagem longa, uma viagem onde eles enfrentariam dificuldades na estrada, talvez até perigo de assalto. Então era uma viagem que se fazia em comitivas, em caravanas. Então há uma possibilidade de que fossem mais do que 3, talvez algumas dezenas. Porém aqui eles entregam esses 3 presentes aos pais de Jesus Cristo. E é interessante que eles retornam para o Oriente por outro caminho, porque eles receberam uma revelação de que Herodes queria matar o menino. Na verdade, Herodes fala para eles que tem a intenção de ir até onde está o menino para adorá-lo, mas a intenção verdadeira de Herodes era matar aquele que havia nascido para ser o rei dos judeus. E é uma coisa importante também destacada aqui, que logo na sequência, o anjo revela para José que ele deve fugir para o Egito. Mas essa era uma família de poucos recursos. E essa viagem para o Egito teria um custo elevado para José e para Maria, ainda por cima com um bebê. E os presentes que esses magos entregam àquela família provavelmente foram os recursos que eles utilizaram nessa fuga para o Egito. Então aqui ouro, incenso, mirra eram coisas preciosas que tinham muito valor e que provavelmente auxiliaram José e Maria nessa fuga para o Egito durante o tempo que eles estiveram ali. Então esse texto aqui dos Reis Magos
Aliás, acabei de falar rei de novo, mas a Bíblia não fala que eles eram reis. Veja como que a tradição coloca na nossa mente coisas que não estão na Bíblia. A tradição católica menciona que esses magos eram reis, ainda dá os nomes deles, né? O nome de um seria Gaspar, o outro Melchior, e o terceiro eu esqueci agora, não me recordo o nome que a tradição diz para o outro mago. E também essa tradição coloca como se eles tivessem encontrado Jesus Cristo na manjedoura, junto com os pastores, no momento que Jesus nasceu. E o texto não mostra isso. É importante a gente lembrar que Lucas registra que Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia e foi apresentado no templo. Então, provavelmente, Jesus Cristo saiu de Belém após o seu nascimento, foi até o templo em Jerusalém, passou pela apresentação, Lucas registra essa apresentação de Jesus no templo, depois José e Maria retornaram para Belém e ficaram morando ali durante algum tempo, aproximadamente 2 anos. Por que 2 anos? Porque Herodes conversou com os magos acerca do tempo que eles tinham visto a estrela. E Herodes deu ordem para que se matassem os meninos de 2 anos para baixo. Então há aí um lapso. Jesus Cristo já não era um neném recém-nascido, né? Já tinha provavelmente aí mais de 1 ano, aproximadamente 2 anos. Então fica aqui o destaque desses 4 capítulos, essa história dos reis magos. Não são reis, falei reis de novo. A história dos magos do Oriente que vieram adorar a Jesus Cristo. É muito emblemática essa adoração, porque provavelmente esses homens eles não pertenciam ao povo judeu. Talvez eles tomaram conhecimento de antigas profecias que podem ter sido proferidas por Daniel, pode ser a profecia de Balaão lá durante o período do Êxodo, mas o fato é que a Bíblia não menciona muitas informações sobre esses magos, apenas que eles foram até Jesus Cristo guiados de maneira sobrenatural por Deus e chegaram ali para adorar o Messias e para entregar esses presentes que provavelmente tiveram ali um papel fundamental nessa fuga para o Egito. Os recursos para custear essa fuga para o Egito provavelmente vieram dos presentes que esses magos entregaram a José e a Maria. Então, se você ainda não está lendo a Bíblia, o Novo Testamento, te convido para começar a leitura juntamente conosco. Temos um cronograma de leitura. Vamos terminar o Novo Testamento em 3 meses e estamos lendo o Novo Testamento conjuntamente com o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical deste trimestre da classe dos adolescentes. Nós estamos estudando pela revista dos juvenis, que tem por título Uma Viagem no Novo Testamento. Então vamos aproveitar o ensejo para ler o Novo Testamento durante esse trimestre. Se você quiser receber esse cronograma, coloque nos comentários o seu e-mail, que a gente vai enviar para você também acompanhar juntamente conosco, e vamos tentar aí ao longo dessa leitura ir destacando alguns pontos importantes e relevantes, trazendo alguns aprofundamentos sobre a leitura do Novo Testamento. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã, prosseguindo na leitura aí com o Evangelho de Mateus.